Aqui na página 481, nós vemos a imagem de 3 hexágonos com ângulos internos de 120 graus e 3 pentágonos com ângulos internos de 108 graus. O que a gente percebe aqui? Que quando nós olhamos os hexágonos, eles conseguiram recobrir todo o plano. Percebe que a imagem está toda fechadinha, as peças se encaixaram perfeitamente. Já nos pentágonos, elas não se encaixaram perfeitamente, ficou um vão entre as peças, certo? Por que que isso acontece? Porque reparem que no hexágono temos ângulos internos de 120 graus e nos pentágonos temos ângulos internos de 108 graus. Quando nós conseguimos recobrir uma superfície, os seus ângulos devem ser divisores de 360 graus. Quando nós pegamos 360 dividido por 20, dá 3, ou seja, nós temos aqui, ó, 3 peças. E quando fazemos 360 divididos por 108, dá 3,33, ou seja, 3 peças inteiras e precisaria de um pedacinho de outra aqui nesse vão. 108 não é divisor de 360, 120 é. Então, para poder recobrir a peça certinho, os ângulos internos devem ser divisores de 360 graus. Na página 482, na questão 3, nós temos que pegar os anexos, recortá-los e tentar juntar as pecinhas de modo que a gente consiga sobreposicioná-las, colocá-las num plano. Então, aqui eu tenho as 2 pecinhas amarelas, as 2 vermelhas, as 2 roxinhas e as 2 verdinhas. Então, com todas elas, eu consegui recobrir o plano, ó. Com todas, a gente conseguiu juntá-las e fechar bonitinho, porque nós temos aqui ângulos divisores de 360. Então, temos quadriláteros, ok? Lembrando que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, ok? Quando eu junto 2 triângulos, então, eu consigo montar um quadrilátero. E quando nós falamos de quadrilátero, 360 graus. Mas quando falamos só de triângulo, 180 graus. A soma dos ângulos internos deve dar sempre 180. Página 484, exercício 2, letra A. Nós sabemos que em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos deve ser sempre igual a 180. Se aqui eu tenho um ângulo de 75 e outro de 50, a soma dos dois está dando 125 graus. Então, eu preciso descobrir a medida do ângulo alfa, ou seja, quanto falta para chegar em 180. Então, é só fazer 180 menos 125... ou seja, 55 graus. Alfa é igual a 55 graus. Letra B, nós temos um triângulo retângulo, ou seja, aqui, ó, tem 90 graus. E a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, eu tenho 90 mais 5 alfa mais alfa, igual a 180. No lugar do alfa, se vocês quiserem colocar o x, tá? Fiquem à vontade. Então, é uma equação de primeiro grau. Números com letra de um lado, números sem letra do outro. Então, ó, 5 alfa mais alfa eu vou copiar. Se vocês quiserem colocar direto 6 alfa, fica à vontade. O 90, que é positivo, passa para o outro lado negativo. 5 alfa mais alfa dá 6 alfa. É o mesmo que 5x mais x, que dá 6x. E 180 menos 90 dá 90. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo.
90 dividido por 6 dá 15. Então, alfa é igual a 15 graus. Triângulo isósceles. Em qualquer triângulo isósceles, os ângulos da base possuem sempre a mesma medida. Então, triângulo isósceles tem dois lados iguais e um lado diferente. Automaticamente, ele vai ter dois ângulos iguais e um diferente. Esses risquinhos aqui indicam que esse lado, que é o lado PR, tem a mesma medida que o PQ. Se aqui eu tenho 50 graus, então aqui eu tenho os dois ângulos da base, eles possuem a mesma medida. Então, eu vou chamar os dois de X. Ou eu posso ter um outro pensamento. Qualquer triângulo tem que ter a soma interna dos ângulos iguais a 180. Então, nós podemos fazer o quê? 180 menos 50, que dá 130. Ou seja, está faltando 130 graus para completar os ângulos desse triângulo. Como eu tenho que descobrir as duas medidas dos ângulos da base, então, eu faço 130 divididos por 2, que vai dar 65 graus. Ou seja, esse é um triângulo isósceles, em que seus ângulos medem 50, 65 e 65 graus. Os ângulos da base possuem a mesma medida e a soma dá 180 graus. Letrinha B, temos o triângulo ABC, e aqui ele está dizendo que o lado BC tem a mesma medida que o AC. Por que que eu sei disso? Por causa desses risquinhos aqui nos seus lados, ok? Se esse é um triângulo isósceles, se esses dois lados têm a mesma medida, então, aqui eu tenho uma base, e os ângulos da base possuem medidas iguais, ou seja, se aqui eu tenho 35 graus, aqui eu também tenho 35. 35 mais 35 dá 70 graus. Todo triângulo tem 180, ou seja, como que eu vou fazer para descobrir a medida do ângulo C? 180 menos 70, que é 110 graus. Então, é um triângulo isósceles em que seus ângulos da base medem 35 graus e o outro ângulo mede 110. Letrinha C, triângulo STU. Se eu tenho esses dois risquinhos dos lados, é porque o SU tem a mesma medida que o ST. Então, aqui embaixo eu tenho a base. Se aqui eu tenho um ângulo X, aqui também eu tenho outro ângulo X, porque os ângulos da base possuem sempre a mesma medida quando nós falamos de triângulos isósceles. Bom, se nós sabemos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, então, eu vou somar esses três ângulos, 3x mais x mais x, igual a 180. Ah, professora, de onde saiu isso daí? Essa equação saiu daqui, ó. 3x mais x mais x são os ângulos internos do triângulo. O 180 saiu da nossa cabeça, porque a gente tem que saber que o triângulo tem 180 graus. Se você esquecer de colocar o igual a 180, estragou a conta, ok? Essa equação já está separado. 3x mais x mais x dá 5x, igual a 180. Vou deixar o x sozinho, 5 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 180 dividido por 5 vai dar 36. Ok? X vale 36, mas essa conta não terminou ainda. Por quê? Se os ângulos da base medem x, então, os ângulos da base medem 36.
E aqui esse ângulo é 3x, é o triplo de x, ou seja, o triplo de 36, que é 108. Então, seus ângulos medem 108, 36 e 36 graus, totalizando 180. Questão 2. Considere o quadrilátero galo formado pela união dos triângulos equiláteros, GAL, que é o triângulo de cima, e GOL, que é o de baixo. Bom, letrinha A. Qual é a medida de cada ângulo interno de um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados com a mesma medida. Automaticamente, todos os ângulos têm a mesma medida. Se qualquer triângulo tem 180 graus, dividido por 3, 60 graus cada. Então, cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Letrinha B. Determine a medida de cada ângulo interno do quadrilátero galo. Bacana, ó. Se ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Esse ângulo e esse ângulo de cima medem 60 graus. Então, os dois de cima medem 60. E os laterais, ó, aqui eu tenho 60 mais 60, que é 120, e do outro lado também. Então, ele tem 2 ângulos de 60 e 2 ângulos de 120, totalizando 360 graus, porque é quadrilátero, 360 graus. O quadrilátero galo é um quadrilátero notável? Sim, ele é um losango. Possui todos os lados com a mesma medida.